todos, gente. Bom dia. Bom dia. Gente, Tá aí de máscara, Carla? hoje, Luísa, parece que ele tá mudo, seu áudio. Tá me ouvindo agora? Tá baixo. Sei. Ou sou eu, peraí. Agora sim. Era o meu, Luísa, não era o seu, não. Ah, tá. Tá certo. Acontece. Gente, bom dia. Hoje, sabe, temos essa pessoa que eu sou muito fã dela, tem uns 3, 4 anos já. Ela está numa área de conhecimento que é assim a ponta da ponta do nosso setor. Espero que vocês assim conheçam mesmo cada coisa que ela estiver mostrando. Pesquisem, perguntem, anotem. Ela sabe demais. Demais, 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 gente. Luísa, bem-vinda. Muito obrigada, Carla, pelo convite. É um prazer, pessoal, falar com vocês. Já vi gente aí da Humanas, Exatas, então é muito bom falar nesse ambiente tão interdisciplinar, né? E um prazer, Carla, falar com você aí também, né? Para que você conheça também mais o que a gente faz, um pouco mais da área, né? Que são áreas muito afins, na verdade, né? Que tem no Fab Lab da Newton. Então, acho que aí, de repente, a gente vai conseguir fazer uma sinergia maior dos nossos trabalhos aí, né? Então, muito bom estar aqui com vocês. Eu vou compartilhar aqui minha tela, pessoal. Eu não vou conseguir, eu acho, ver o chat de vocês durante a apresentação. Então, se tiver algum problema, algum slide travar, porque às vezes meu computador simplesmente ele trava e para de passar. Aí vocês me avisem, liguem o microfone, me avisem. Se tiver alguma pergunta também no meio, quiser me interromper, não sei, Carlas, como é que você costuma fazer? O pessoal pode. Eu coloco pergunta, sabe, depois mesmo, sabe? Termina tudo, aí a gente pergunta. Tá, joia, então. Então, a gente pode fazer assim. Vocês já estão enxergando aqui minha tela? Sim, Sim? sim, Ok, Nós podemos começar? sim. Já pode colocar ela, sabe, tela toda, porque ela não. Isso, agora. Agora Tá. vai. Agora vai, né? Que ótimo, então. Eu vou colocar aqui o laser. Também está enxergando o laser? Ok? Ok, então, pessoal. A Carla pediu para eu falar um pouco para vocês de bio coisas, né? Ela falou biofabricação, mas assim, é biofabricação, mas não exatamente. Então, o que eu vou falar para vocês mais hoje é, na verdade, sobre biologia sintética e como isso ajudou a iniciar esse movimento do movimento Maker, Hacker e DIY Bio, né? Assim, esse movimento voltado para a biologia. Como a biologia sintética impulsionou isso? Então, para isso, eu vou falar um pouco da biologia sintética inicialmente, dar alguns exemplos de projetos, falar um pouco o que a gente faz também. Então, atualmente, eu coordeno um laboratório aberto, que é o Ideia Real, que é um laboratório, um biohacker space, na UFMG, e coordeno um laboratório de pesquisa também, que é o laboratório Simbion, de Biologia Sintética e Biomimética. Eu não vou falar muito do que a gente faz aqui, então vou falar mais dessa área ligada a esse projeto, que na verdade na universidade é um projeto de extensão, né, que a gente faz coisas mais voltadas para a comunidade em geral, cursos, né, e objetos, produtos mais voltados realmente para a sociedade. Então, eu sou do Departamento de Bioquímica e Imunologia da UFMG, e lá, então, a gente desenvolve esses projetos que eu vou falar um pouco para vocês. Mas antes, eu quero comentar, né, para o pessoal aí que é da área de humanas, exatas,
e biológicas também. Um pouco mais sobre a biologia sintética, que a biologia sintética é uma área da pesquisa que nós misturamos princípios de engenharia, combinamos princípios da engenharia para engenheirar a biologia, no sentido de construir novas funções ou novos sistemas biológicos. E isso tem aplicação em diversas áreas, como biotecnologia, saúde, biocombustíveis. E é muito interessante essa área, porque geralmente na biologia a gente vai lá para a bancada e testa, deu certo, deu errado. Mas na biologia sintética a gente tem esses princípios da engenharia, que são, a gente tenta projetar o sistema biológico antes, a gente tenta desenhar o sistema, modelar, fazer predições, ver quais são as melhores condições para então fabricar e fazer o controle de qualidade daquele sistema biológico. Então a gente usa muito esses princípios realmente da área da engenharia. E aí, essa área, né, da biologia sintética, ela foi muito motivada pelo grande conhecimento que a gente adquiriu no século passado em relação à biologia, ao funcionamento da genética da célula, né? Então, a gente precisa primeiro conhecer o organismo vivo, a célula, para poder modificar esse organismo, esse sistema, ou criar um sistema artificial, por exemplo. Então, no século passado, a gente ganhou um conhecimento enorme em relação a isso. E aí, só para mostrar para vocês mais ou menos como que é esse conhecimento, um conhecimento relativamente básico, isso é relacionado à estrutura básica de um gene. Né? O que é um gene? Quais são esses processos básicos que a célula faz e como que a gente usa isso? Como que a gente engenharia? A gente faz a engenharia desses processos. Então, assim, a gente, né, tem alguns princípios básicos na célula. A gente tem o DNA, a molécula de ácido desoxirribonucleico, a gente tem o RNA, e a gente tem as proteínas. Então, o processo que as nossas células faz, um gene é a molécula de DNA que a gente consegue transformar ela em RNA e depois esse RNA é transformado em proteína. Então, esse processo de DNA sendo transformado em RNA a gente chama de transcrição. E para que isso aconteça na nossa célula, o que a gente precisa ter? A gente precisa ter partes na nossa sequência de DNA para que moléculas reconheçam esse DNA e transformem ele em RNA. A gente precisa ter partes no RNA para que moléculas reconheçam esse RNA e transformem ele em proteína. Então, esses boxes aqui em verde que eu estou mostrando para vocês são partes, verde e azul, são partes do nosso DNA. Então, são né, as bases nitrogenadas. TA, por exemplo, que uma enzima vai e reconhece aquilo e transforma o DNA em RNA, o RNA em proteína e assim por diante. Então, são partes biológicas que existem. E essas partes biológicas, muitas vezes, elas estão desligadas na célula. Então, aqui eu estou mostrando, por exemplo, uma região que a gente chama de promotor, que é a região importante para a gente transformar o DNA em RNA. E aqui eu estou mostrando aqui uma região que a gente chama de região codificadora, que é o que vai dar origem à proteína. Essa proteína, por exemplo, pode ser o quê? Pode ser uma fluorescência, uma cor, a molécula do vagalume, que dá luminescência, por exemplo, que brilha. Pode ser um cheiro, pode ser tudo que vocês imaginarem pode estar aqui, que vai ser o sinal. Esse sinal ele pode estar ligado ou desligado na célula. Então, a gente consegue fazer com que isso seja tipo um interruptor, que a gente dá um sinal para a célula e ela desliga e desliga esse sinal. Então, é mais ou menos assim que a gente consegue que as células respondam, né? Ligando e desligando. Então, essa área da biologia sintética começou muito com isso, né? Com esses conceitos de gene, como que a gente liga e desliga. E os primeiros passos na área foram dados no ano de 2000, com a construção dos primeiros circuitos moleculares artificiais biológicos. Então, o que eram esses circuitos biológicos artificiais? Foram, por exemplo, interruptor molecular. Foi um grupo dos Estados Unidos que desenvolveu uma bactéria, por exemplo, que essa bactéria ligava e desligava. Então, o primeiro interruptor molecular foi construído assim, com esses fragmentos de DNA, ligando e desligando, dando uma cor verde, aí passava um pouco, apagava, acendia e apagava. E foi também nesse mesmo ano de 2000 que foi construído um oscilador. Então, um oscilador que, com pulsos, ia mudando, né, de cor essas bactérias, esses organismos vivos. Então, é uma maneira, né, que a biologia sintética começou 20 anos atrás,
foi com a construção desses circuitos baseado naquelas partes de DNA, baseado no entendimento de como que cada parte daquela de DNA funciona, ok? Então, gente, e isso tudo foi muito estimulado, olha como que é interessante, isso tudo foi muito estimulado por uma competição que o MIT criou em 2003. Então, o MIT criou uma competição lá nos Estados Unidos que a gente chama no mineirês de IGEM, que é uma competição de organismos geneticamente engenheirados, né? Máquinas engenheiradas biologicamente. E nesse ano de 2003, o objetivo dessa competição foram engenheiros, na verdade, que criaram essa competição. O que os engenheiros pensaram? Nossa biologia é tão complexa, né? Como que a gente pode simplificar essa biologia e torná-la mais simples? Então, o que eles pensaram? Vamos transformar esse tanto de componente que tem no DNA, por exemplo, em partes biológicas, para que a gente monte um Lego, né? Um Lego de DNA e a gente construa sistemas biológicos. Então, foi isso que esse pessoal, em 2003, pensou e fizeram uma competição que lá nos Estados Unidos, na época, só tinha o MIT, e em 2004 foi o primeiro ano assim que começou mesmo com 5 universidades americanas, né? As principais universidades americanas participaram. E a ideia da competição é que a biologia sintética nessa área deveria ser tão simples em suas técnicas que mesmo grupos de estudantes universitários, sob a mínima supervisão, devem ser capazes de desenvolver ideias ambiciosas. Isso hoje é uma realidade, não só para universitários, alunos do ensino médio, crianças também estão desenvolvendo essas modificações genéticas. O que esses conceitos, às vezes, podem parecer complexos, né, da primeira vez que eu estou falando assim para vocês, ainda mais, né, pessoas que não estão acostumadas com esses termos, pode parecer complexo, mas na verdade é bastante simples, depois que você entende a primeira vez, de aplicar esses conceitos. Então, em 2004, começou aí pela primeira vez, né, 5 times americanos participando dessa competição. Isso aqui é a foto dos 10 anos da competição, onde mais de 200 universidades do mundo todo se reuniram, né, para participar. Então, tem uma proporção enorme, mais de 1.000 universitários, e hoje em dia para ensino médio também. E aqui temos nós ali da UFMG, que estávamos ali nos 10 anos da competição, dando um zoom aqui, eu estou aqui no meio do pessoal, na época que a gente podia, né, se aglomerar. Então, como que isso se tornou grande, e se tornou grande porque os universitários começaram a criar essas partes novas de DNA, fazer novos sistemas, circuitos para resolver problemas de poluição, de saúde, criar novos softwares. E foi no meio dessa, a primeira vez que eu fui participar com os alunos, fui levar os alunos para participar, foi em 2013 da competição. E foi muito interessante, eu vou contar um pouco da história para vocês. Mas antes, só para lembrar que o princípio, como que funciona essa competição, ela é muito baseada nesses tijolos biológicos, nas partes biológicas. Então, aqui, por exemplo, são partes biológicas, são aquelas partes que eu falei, que eu dei o exemplo, por exemplo, para vocês, do promotor, que é uma sequência de DNA que uma molécula reconhece e que isso dá origem ao RNA. Região codificadora, que é uma região que vai dar o nosso sinal de interesse. Vai ser uma cor, uma fluorescência, e tem diversas outras partes, que combinando essas partes, a gente dá origem a dispositivos. E esses dispositivos combinados dão origem a circuitos. E esses circuitos, então, dá para a gente fazer todas as portas lógicas possíveis, um monte de circuito, um monte de sistema biológico artificial, que é bem interessante e tem dado muitos resultados bem interessantes. E aí, lá na competição, eles falaram, olha, a gente vai numa loja de tinta, a gente tem lá um catálogo de tinta, a gente vai numa loja de ferramenta, tem um catálogo. Vamos criar um catálogo também dessas partes biológicas. E a gente tem esse site aqui, que é um catálogo de partes biológicas, né? Então, é um catálogo que a gente tem esses diversos dispositivos biológicos que a gente vai lá e quer escolher, olha, eu quero fazer um organismo que produza um cheiro de banana. Então, na hora que ele crescer, vai produzir um cheiro de banana. E aí você consegue engenheirar, vamos dizer, uma bactéria para produzir um cheiro de banana, por exemplo.
E aí aqui eu quero contar um pouco, só para vocês terem noção como é que funciona na prática, né, essa competição. Então, o que acontece é que eles enviam lá do MIT isso aqui para a gente. O que é isso? Então, isso aqui é uma placa de mais de 300 pocinhos. Em cada pocinho, você tem um fragmento daquele de DNA, uma parte biológica, ou um dispositivo biológico, dentro de uma construção genética. Então, aqui são 4 ou 5 dessas placas, então tem mais de 1000 partes dessas biológicas. E aí, o que eles falam? Qual que é o desafio? O desafio é que os alunos utilizem essas partes e criem também novas partes dessas biológicas para resolver um problema que eles vejam que é um problema da comunidade deles ou um problema, né, que interesse a eles. Mas antes de desenvolver isso para o problema, eles têm que desenvolver um modelo matemático ou algo que facilite, né, que ajude eles, antes de ir para a bancada, a modelar esse sistema biológico, tirar parâmetros para minimizar a quantidade de experimentos feitos, por exemplo, ou auxiliar no direcionamento desse sistema. Além disso, os alunos precisam montar uma página, uma wiki, deixar disponível para que qualquer pessoa que queira reproduzir isso seja capaz. E, além disso, eles devem fazer atividades relacionadas ao projeto com a comunidade, né? Fazer que a comunidade tenha acesso àquilo. Então, gente, foi aí que em 2013, né, os alunos de graduação da UFMG começaram a pensar o que eles iam fazer, né, com esses kits, com essas peças, o que eles iam criar de novo. Aí eu falei para eles, olha, eu trabalho com diagnóstico, vacina, então se vocês fizerem alguma coisa relacionada a isso, eu vou conseguir ajudar vocês melhor. Aí eles propuseram, eles viram que o problema maior de mortalidade no mundo eram doenças cardíacas, que tinham maior taxa de mortalidade eram pacientes que morriam decorrente de doenças cardíacas. Então, eles bolaram um projeto que era para fazer um diagnóstico de pessoas que apresentavam problemas cardíacos, né, que é a síndrome coronariana aguda. E isso, a ideia deles era fazer um diagnóstico precoce. A pessoa, antes dela ter o problema, ser diagnosticada, porque o problema de saúde que causa as doenças cardíacas é que as pessoas já chegam no hospital com infarto, derrame, e isquemia e um monte de problema, e não tem esse diagnóstico precoce. Então, vamos dizer assim, se um ano antes a pessoa já souber que ela vai ter a tendência de ter esse problema, então seria, né, uma forma de contornar isso. Então, foi isso que os meninos fizeram, né? Desenvolveram um sensor biológico para detectar 3 biomarcadores que apareciam antes da pessoa ter problema cardíaco. Então, aqui a gente tem, por exemplo, um desses marcadores aqui, que é a albumina, é uma proteína que carrega, tem várias funções no sangue, carregador de lipídio, por exemplo, é uma delas, e essa albumina, ela tem uma modificação quando a pessoa começa a ter algum problema cardíaco. E outros biomarcadores também. Então, os alunos foram pesquisar, buscar tudo isso. E aí, o que eles pensaram? Eles montaram uma bactéria, um organismo geneticamente que continha sinais que iam detectar se a pessoa tinha esses 3 biomarcadores. Se tivesse um deles, ela ia ficar amarela. Se tivesse o outro, ela ia ficar azul. Se tivesse o outro, ela ia ficar vermelha. Isso poderia dar uma intensidade de cor. Se tivesse a mistura dos 3, por exemplo, isso ia dar uma outra resposta. Então, foi aí que os meninos, então, usaram um modelo animal de um camundongo. Eles amarraram, né, isso tudo com aprovação, claro, de comitê de ética, né, gente? Amarraram as artérias e veias desse animal, simulando o problema cardíaco, e utilizaram o sangue desse animal e colocaram em contato com a bactéria deles modificada. E o que eles viram, isso aqui é uma curva de tempo, de meia hora até 4 horas, então o que eles viram foi que logo com meia hora, as bactérias deles já ficaram mais amarelas. Então, isso aqui, quanto maior, mais amarela está ficando. Então, significa que a bactéria deles estava diagnosticando que aquele animal que teve, né, a veia, a artéria amarrada, ele estava ficando mais amarelo do que o que não tinha, por exemplo. Então, e aí eles conseguiram validar, provar que estava funcionando, né, esse sistema biológico deles.
Então, aqui, aos meninos que participaram da competição, alunos de graduação de ciência da computação, biomedicina, farmácia, tinha alunos também da área de humanas. Nesse ano, eu não lembro exatamente qual curso, mas já tivemos do design, da psicologia, diversos cursos também participando. E aqui os meninos ganharam um prêmio no Chile, que era uma etapa anterior. Foi a única equipe do Brasil nesse ano que conseguiu classificar para ir para o MIT em 2013. Então, em 2013, ganhou o prêmio de terceiro melhor projeto na América Latina. Então, aqui a equipe apresentando o pôster, tem uma apresentação oral e uma interação com mais de 200 universidades no mundo todo. Todos esses grupos de alunos tentando, né, resolver um problema da comunidade em geral. Então, são projetos sensacionais, alunos super criativos, né, desenvolvendo isso, impulsionou demais essa área, né, da biologia sintética. Então, por exemplo, um projeto bem interessante que eu vi lá na competição, que eu peguei aqui um para dar exemplo, mas tem vários muito interessantes, é de um museu que participou, alunos que relacionados a um museu, que eles desenvolveram uma bactéria geneticamente modificada, que eles chamaram de epíxel. Essa bactéria geneticamente modificada, ela produzia 3 cores diferentes, né? Ela podia produzir vermelho, azul ou amarelo. E aí, essa bactéria, quando a gente coloca esse DNA nela, que pode produzir essas 3 cores, na verdade, ela vai produzir um emaranhado grande de cores, porque essas cores podem se combinar, né? Cada uma fica mais forte do que a outra. Você pode ligar e desligar para produzir mais o vermelho, ligar e desligar para produzir mais o azul e mais o amarelo, ou duas ao mesmo tempo. Isso dá uma paleta de cores enormes, porque você pode combinar essas 3 cores. Então, foi interessante porque eles desenvolveram esse projeto e levaram esse projeto para o museu, lá na Califórnia, e o museu montaram um laboratório de biologia nesse museu, em que as pessoas que andavam ali pelo museu, elas podiam fazer um pouco, né, pipetar. Nos Estados Unidos, você pode manipular organismos geneticamente modificados sem muitos problemas, né? Então, lá no museu, você conseguia manipular essas bactérias e tirar foto das cores que estavam aparecendo ali. Então, você tinha um espectro de cores, você escaneava aquela placa que as bactérias estavam crescendo e você tinha um espectro de cores que aparecia ali. Então, nesse projeto, 61 pessoas fizeram um experimento colocando esse DNA dentro da bactéria, fazendo ela produzir umas cores, e, ao todo, mais de 2.000 colônias de bactérias diferentes cresceram e mais de 324 cores apareceram ali nesse processo. Então, foi um projeto que teve uma interação direta com a comunidade, que foi feito no museu. Esse projeto também foi um projeto de 2014, em que os alunos, o que eles fizeram? Eles fizeram biomaterial, eles cresceram tanto bactéria quanto fungo em uma lâmina, como se fosse uma placa, e eles fizeram um drone. Então, isso aqui que vocês estão vendo é um drone feito de fungo. Então, esse material dele aqui é fungo, então é um biomaterial. Então, eles conseguiram desenvolver um drone biológico, né, com material baseado em fungo. Então, esse tipo de coisa já é muito utilizado, já tem empresas que desenvolvem produtos a partir de organismos vivos. Essa aqui, Ecovative Design, eles desenvolvem, por exemplo, vários objetos, né, de decoração, mesmo aqui os lustres, a partir de micélio, de fungo, né, de organismos vivos. Essa empresa aqui também, Terraform, ela desenvolve mesmo, né, bancos, objetos decorativos a partir de seres vivos. Então, tem muita coisa aí na área. E aí, gente, foi nessa época, então, né, em 2013, quando eu estava lá nos Estados Unidos, que eu tive contato com esses laboratórios que estavam surgindo, laboratórios de garagem, na garagem da casa das pessoas. Então, nessa competição, eu conheci essa pessoa aqui, que é a Ellen Jorgensen. E a Ellen Jorgensen foi a pessoa que criou o primeiro laboratório aberto na área de biotecnologia, na área de biologia, que é o Gene Space, nos Estados Unidos, em Nova York.
Então, o GeneSpace foi criado nesse sentido, de que não só cientistas treinados, formados, tenham acesso a todas essas técnicas, tudo isso que a gente comentou, mas que qualquer pessoa da comunidade que tenha interesse e seja entusiasta, possa ir lá e desenvolver seu próprio projeto. Então, isso, eu comecei a ver isso nessa época mesmo, nesse efervescer da biologia sintética, né, mais de 10 anos depois da sua criação. E aí, a mensagem principal, né, disso, nessa época, era para as pessoas não terem medo, que isso não era alguma coisa, assim, muito perigosa, que isso era muito interessante, as pessoas iam aprender muito, e isso ia dar uma colaboratividade muito grande entre as diversas áreas do conhecimento, porque as pessoas ainda tinham muito medo disso na época, né? Algumas ainda têm, mas bem menos, e hoje em dia já é muito mais comum. Então, é mais ou menos isso. Como que essas coisas, esses organismos funcionam? Já sei, eu vou construir o sistema fazendo algumas alterações. Então, se eu souber como que o organismo funciona, eu consigo realmente alterar. Ou não necessariamente eu preciso modificar um organismo, eu posso criar um sistema fora de organismos também. Então, esse aqui é um projeto que eu achei bem interessante, feito por uma artista que frequentou, né, que utilizou esse espaço do GeneSpace em Nova York. O que essa artista fez? Ela fez uma obra chamada Stranger Visions. E nessa obra, o que ela fazia? Ela coletava em metrô, ônibus, bancos de praças, ela coletava chiclete e bituca de cigarro. E aí ela usava isso e fazia um sequenciamento de DNA para ver o perfil da pessoa que tinha mascado aquele chiclete ou que tinha fumado aquele cigarro. Então, você pode fazer sequenciamento de algumas características genéticas, e aí a ideia dela, então, ela utilizou esse espaço para sequenciar, coletou essas amostras, sequenciou, desenvolveu um software para fazer um desenho, né, aproximado de como seria o rosto dessa pessoa que tinha fumado ou que tinha mascado um chiclete ali. E aí foi essa obra aqui que ela desenvolveu. Então, ela desenvolveu o rosto dessas pessoas que passavam ali por esses lugares diferentes de Nova York, baseado nesse padrão genético que ela encontrou. Então, isso foi feito nesse laboratório. Outras coisas que são feitas em outros laboratórios, né? Por exemplo, esse aqui é um laboratório na Alemanha, em que o pessoal estava muito irritado que sempre alguém deixava um cocô de cachorro ali na rua. E aí eles não sabiam quem que era que sempre estava fazendo aquilo. Eles tinham alguns suspeitos ali na região, tinha alguns cachorrinhos ali suspeitos. Então, eles pegaram o cachorro, pegaram um material de vários cachorros ali da região e descobriram quem que era o suspeito que estava ali na área, né, fazendo aquilo ali. Os alunos mesmo lá do laboratório falaram que ia sequenciar também a carne do Mineirão, para ver se era carne de gato mesmo, ou de... Então, assim, dá para fazer vários tipos de experimento, não necessariamente, né, estritamente científico, mas algo para matar a sua curiosidade sobre um determinado assunto. Esse aqui também é um entusiasta na Holanda que queria fazer um iogurte contendo Prozac. Então, o iogurte é feito de bactérias, lactobacilos. Então, a ideia dele era colocar lá o DNA, né, a molécula do Prozac dentro desse iogurte. Aí você já toma o iogurte e já fica, né, com seu nível de serotonina mais normalizado. Então, gente, tudo isso, né, esse movimento todo, a gente chama de movimento hacker. O que é o movimento hacker? Não é o movimento daquelas pessoas que vão invadir seu computador, né, a sua casa, mas o hacker é no sentido do termo mesmo que surgiu na década de 50, no MIT, que é para designar aquele indivíduo que se dedica com muita intensidade a um assunto e com o objetivo de conhecer e até mesmo interferir num determinado problema. Então, você vai conhecer a genética muito bem, não necessariamente ser um professor, você é alguém que formou naquilo, mas se você começar a estudar, você vai entender aquilo bem, a ponto de que você vai poder interferir nesse processo, né? Então, isso que é o hacker. No sentido, o hacker é uma pessoa, é um entusiasta, é uma pessoa interessada no assunto. E além do hacker, né, o hacker também é uma pessoa que faz as coisas, é um fazedor, é uma pessoa
que também é o que a gente chama de a pessoa que faz por si mesma, né? Do it yourself. Né? O do it yourself é construir, modificar ou reparar as coisas sem precisar de ajuda de uma pessoa experiente. Por exemplo, eu, quando preciso trocar o chuveiro, a resistência da minha casa, eu, às vezes, olho na internet como trocar a resistência do chuveiro e tal. Eu estou fazendo por mim mesma aquela ação, né? Então, é isso, é um movimento, né? Do faça você mesmo, do it yourself. Qual que é a motivação para as pessoas fazerem isso? Benefícios econômicos, ou falta de produto, ou necessidade de adaptar, né, o produto. E isso já é antigo, né? A gente já, desde antes disso, 1912, a gente já fazia atividade de melhoria de casa, mas aqui tem um registro de 1912, mas muito antes disso, a gente já tinha esse perfil de fazer por nós mesmos as coisas, né? E aí surgiu, né, com essa emergência do movimento da biologia sintética, desse movimento hacker e tudo isso, surgiu o movimento do faça você mesmo da biologia. Então, o que eu faço você mesmo da biologia, né? Esse movimento surgiu porque tiveram entusiastas. Teve esse Rob Carson, por exemplo, que era um aluno de física na Califórnia, e ele falou assim, nossa, a física avançou tanto, né, com a gente programando, arrumando esses dispositivos por nós mesmos, por que não a biologia, né? E aí ele começou a ter a ideia de abrir um laboratório na garagem da casa dele, comprar peças no eBay e outros sites e construir um laboratório na garagem dele. Hoje em dia ele é empresário, ele tem uma empresa, mas foi um dos pioneiros aí a abrir um laboratório de garagem na casa dele. E isso foi em 2004, 2005. Então, gente, se pensar, não faz tanto tempo assim, né? E aí, em 2008, por exemplo, teve um grupo de Harvard, até de Cambridge também, que começou a se reunir, fizeram uma primeira reunião, congresso de faça você mesmo biologia, num pub, não é um congresso, não é uma reunião, num bar. E aí, nessa época, apareceram 25 pessoas para discutir sobre o tema. 2 anos mais tarde, já tinham 2.000 pessoas reunidas em volta do tema. Então, assim, a gente fala que 2010 mesmo que o movimento começou a ganhar força e as pessoas começaram a falar disso. Até o FBI começou a interferir, né, com medo de surgir alguma ameaça terrorista. Então, assim, eles sempre estão de olho também no que está acontecendo aí nesse movimento. Então, e assim, o que tem, né, o que é necessário para a gente ter esse movimento, fazer esse movimento do faça você mesmo biologia, né? São necessários mesmo espaços, laboratórios que tenham uma certa estrutura, alguns mais, outros menos, isso não importa, depende do que você quer fazer. Então, com um pouquinho de coisa, você já consegue fazer muita coisa. Então, isso aqui é uma ilustração de um tipo de um laboratório desses que a gente chama a parte molhada, né? O wet lab. A parte molhada que tem nesses laboratórios. Então, aqui tem alguns equipamentos, como centrífuga, máquina de PCR, capela, pipetas. Então, tem vários equipamentos que são necessários, uns mais, outros menos, para que isso funcione. Então, é interessante que nessa área também, muitos desses equipamentos, vocês podem ver que são caros aqui, olha, $3.000, $7.000, $50.000, são equipamentos muito caros. Então, uma das funções também nessa área é criar equipamentos de baixo custo. Então, tem vários projetos de criar equipamentos, por exemplo, um microscópio que custa R$5.000, a gente consegue fazer um microscópio mais simples por R$5, por exemplo. Então, assim, a gente consegue adaptar. Claro que tudo depende, né? Se você for fazer uma pesquisa científica controlada, você precisa do equipamento mais padronizado, certinho. Agora, dependendo do que você for fazer, esses equipamentos feitos por nós, entusiastas, são muito mais do que necessários, né, para que isso aconteça. Então, tudo isso, né, esse movimento da biologia sintética, dos hackers, dos faça você mesmo, começaram a fazer com que esses laboratórios, como o Gene Space,
começassem a surgir, né? Os hackerspaces, ou os biohackerspaces. Então, o que é um hackerspace? O hackerspace a gente chama que é como se fosse um terceiro lugar. A gente tem nossa casa, o primeiro lugar, o trabalho, o segundo lugar, e o terceiro lugar é aquele lugar que a gente pode desenvolver nosso hobby, aquilo que a gente gosta, que nos deixa feliz, né? E que abriga uma comunidade que tem interesse comum ao nosso, né? Por exemplo, a gente vai lá reunir uma comunidade que tem como objetivo, por exemplo, trabalhar para despoluir a Lagoa da Pampulha, ou trabalhar, construir dispositivos para controlar a pandemia. Então, isso é um espaço, né, colaborativo, onde a gente trabalha por meio do hacking no sentido de aprender, modificar e melhorar e compartilhar. Então, a gente tem muito isso na comunidade, compartilhamento, desenvolver projetos abertos para que outras pessoas possam utilizar esses dispositivos. Então, aqui, gente, eu estou mostrando um exemplo para vocês de um hackerspace que eu visitei nos Estados Unidos, em Austin, no Texas, e aqui está mostrando, é bem grande, eles têm uma sala enorme de madeira, para trabalhar com madeira lá, então eles são muito fortes em produzir móveis, né, lá nesse espaço, eles têm também utensílios para produzir, para reparar carro, tipo uma mini oficina nesse espaço, e as pessoas pagam uma determinada mensalidade ali e vão, não tem nenhuma direção, eles se auto-organizam e a coisa funciona super bem. E eles têm uma mini salinha lá, que tem uma partezinha biológica, então, assim, é bem pequenininha mesmo, tem isso daqui só, né, uma lupa, um microscópiozinho e uns reagentes. Então, assim, bem pequenininha essa parte deles, e o forte lá realmente é essa parte de madeira. Então, assim, geralmente esses espaços né, da biologia combinam muito com esses espaços de prototipagem, com Fab Labs, né, com esse tipo de espaço. E hoje em dia, né, a gente tem assim, mais de 2.000 hackerspaces, makerspaces espalhados pelo mundo, mas dedicado à biologia é menos que uma centena. Então, são relativamente bem menores. Não sei exatamente, talvez porque isso tenha começado depois, talvez porque muitos equipamentos são caros, né? Mas, assim, eu acho que isso deve seguir também, esse movimento dos makerspaces. E a gente tem uma comunidade, um site, né, que agrupa vários projetos na área, né, que é o DIYbio.org. Então, ali tem vários projetos descritos nessa área, como, por exemplo, esse projeto aqui, que é um projeto de insulina aberta. O que eles querem fazer, né, com esse projeto aqui? A vontade deles seria que as pessoas pudessem produzir insulina, né? Que essa insulina, já que existem muitos diabéticos, diabetes é um problema muito sério, que a insulina fosse algo aberto e disponível para todos. Então, eles tentam lá no laboratório desenvolver formas, um roteiro para que as pessoas consigam produzir essa insulina. Claro, gente, que quando se trata de um medicamento, né, as restrições são muito maiores em relação à biossegurança. Como você vai produzir na garagem da sua casa uma insulina e depois se injetar sem ter um controle de qualidade, né? É muito arriscado. Então, assim, tem coisas que a gente tem que pensar realmente o que nos convém ou não, né, fazer. Mas a ideia deles é democratizar a insulina. Então, não necessariamente, às vezes, eles vão conseguir que as pessoas produzam, mas às vezes vão conseguir mobilizar as autoridades para que isso seja feito com menor custo, para que isso seja feito, ou às vezes eles vão ver formas mais baratas de produzir essa insulina, que é feita a partir de organismos geneticamente modificados. Hoje em dia, é uma bactéria que produz essa insulina para nós. Então, assim, existem vários laboratórios desse tipo abertos hoje em dia no mundo, né? Uma centena, mais ou menos, como um da Califórnia, que é o BioCurious. Lá eles têm diversos projetos sendo desenvolvidos, né, ao mesmo tempo, desde um projeto, por exemplo, de construir uma impressora biológica, uma impressora que vai pegar células e fazer aquele formato de um órgão, de um tecido, né? E tem também um projeto interessante, que é a produção de um queijo vegano. Então, eles estão tentando produzir um queijo vegano. O que seria esse queijo vegano, né?
Então, é um queijo que não utilizaria animal, não utilizaria o leite da vaca. Eles iam fazer os componentes necessários para fazer o queijo. Então, a gente está tendo uma bateção aqui nos meus vizinhos, mas espero que não esteja atrapalhando vocês ouvirem. Então, o que é esse queijo vegano? Eles tentam construir, por engenharia genética, os componentes do leite. Por exemplo, a caseína, que é uma proteína, você consegue expressar ela, produzir ela em um organismo, e assim por diante. Então, eles tentam produzir isso em organismos vivos, esses componentes, como bactérias, e depois utilizam isso para fazer um queijo. Então, esse é um dos projetos que está sendo desenvolvido ali nesse laboratório na Califórnia. Esse aqui é um outro laboratório, que é na Holanda, a Waag Society, que eles têm, né, um Fab Lab lá, e eles têm uma parte de Wet Lab, a parte molhada, que eles desenvolvem muitos projetos de arte também, é bem interessante tudo que eles fazem ali. E aqui também é um laboratório interessante na Suíça, que é o Gaudi Labs. O que eles fazem? Eles fazem essa parte de construir equipamento de baixo custo. Então, isso aqui são um microscópiozinho que eles, então, disponibilizam no site deles as peças para você cortar na cortadora a laser, como que você precisa desenvolver, e as partes, né, elétricas, eletrônicas, dispositivos também, como que você deve usar para fazer um microscópio de baixo custo, uma centrífuga, que é um equipamento que gira em alta velocidade, separa material. Então, tem vários equipamentos lá que ele já te dá um molde, né, para você cortar e como desenvolver esses equipamentos aí de baixo custo. Isso aqui também, que é uma máquina de PCR. PCR, na verdade, é uma máquina que a gente está ouvindo falar muito aí com a pandemia, né, o teste de RT-PCR para diagnosticar o coronavírus, mas isso aqui é uma versão bem mais simples, que é só PCR normal, não é RT. E a máquina de PCR normal, ela custa uns 20 mil reais, mais ou menos, para nós aqui no Brasil, né? E aí eles conseguem fazer uma bem simples, que é uma máquina, na verdade, que consegue, a partir de uma fita de DNA, fazer várias fitas de DNA diferentes, produzir milhares de cópias, e isso ela faz com o sistema de aumentar e diminuir a temperatura. Então, eles conseguem aumentar e diminuir a temperatura de uma forma rápida, em milissegundos. É isso que esse equipamento faz, basicamente. Então, eles têm lá o projeto aberto também no site deles. E tem outras iniciativas também que não necessariamente vêm de laboratórios, mas às vezes vêm de empresas, né? Começa em laboratórios e se transforma numa empresa. Como aqui, por exemplo, isso aqui é o Amino Labs, que é uma empresa de educação. O que eles fazem? É como se eles construíssem vários equipamentos em um, 3 em 1. Então, é algo que aquece e esfria, outro é algo que você consegue ver a coloração, do lado tem algo que é um incubador, que você coloca uma plaquinha de bactéria para incubar a temperatura, 37 graus, por exemplo. Então, você combina várias coisas, vários itens de laboratório em um só, e aí eles vendem isso para fins educacionais. Tem um outro também, que é o Bento Lab, que o Bento Lab também faz um laboratório em uma malinha. Então, a ideia deles é isso, você tem uma mini centrífuga, você tem uma mini máquina de PCR, você tem uma mini estação de eletroforese aqui, então você tem vários componentes em um equipamento portátil. E é interessante isso, né? Porque isso aí você pode levar para campo, né? Então, esse Bento Lab, eles estimulam muito o que a gente chama de ciência cidadã, que as próprias pessoas da comunidade ajudem, né, a fazer ciência. Então, é o caso, por exemplo, de um projeto que eles têm lá, que é decodificar o DNA da cerveja. Então, eles pegam várias cervejarias, né? Várias cervejarias, e pegam essa cerveja e tentam sequenciar o DNA dos micróbios que estão ali naquela cerveja, para ver a marca, né? Qual que é a marca registrada daquela cerveja. Então, está mostrando aí essa foto, um entusiasta com a cerveja na mão e com o Bento Lab aí. Então, essa ideia, então, eles já sequenciaram aí, acho que mais de 1.000 micro-organismos de 1.000 cervejas diferentes com o Bento Lab. Então, eles fazem também esse projeto de ciência cidadã, que a comunidade, com a ajuda da comunidade, para coletar fungos de diversas regiões da cidade e fazer esse sequenciamento também. Então, a comunidade ajudando a fazer o mapeamento
né, desses fungos ali na região. E projetos como esse existem também, lá, como nos Estados Unidos ou na Inglaterra, tentando mapear a diversidade de organismos em regiões. Esse aqui foi publicado, um trabalho publicado, que eles tentam fazer a diversidade humana e bacteriana em diversos pontos de uma determinada cidade. Então, isso é um projeto feito entre a universidade e a comunidade, que ajuda, vai com pessoas em barco, coletando amostras, ajudando a fazer esses projetos. E aí, por último, eu queria comentar um pouco para vocês o que a gente tem feito aqui também em BH, o ecossistema de Belo Horizonte, como que a gente tem agido nesse movimento. E aí a gente, desde essa época lá de 2013, que a gente vem tentando abrir um laboratório na universidade, que seja um laboratório aberto a todos, em que cada pessoa que tem uma ideia possa ir lá desenvolver essa ideia, né? Foi aí que então nasceu, né? A gente foi aberto em 2018 e a gente acha que foi o primeiro laboratório desse tipo no Brasil, que é um Biohacker Space. Então, a gente é um laboratório inserido no movimento Maker e no movimento do Faça Você Mesmo, Biologia, e a gente tem essa estrutura, que é a estrutura de um laboratório, daquela foto que eu mostrei para vocês, daquele esquema que eu mostrei para vocês, de equipamentos de biologia, a parte molhada mesmo, né, de laboratório. Então, com vários equipamentos, né, termociclador, que é a máquina de PCR, centrífuga, a gente tem vários desse tipo de equipamento. E a gente tem uma parte também, que é uma parte de prototipagem, que a gente tem cortadora a laser, impressora 3D, e alguns equipamentos que nos ajudam, né? Uma parte auxilia a outra. E a gente tem um espaço de criatividade também, que é um espaço de coworking, que a gente faz as nossas reuniões ali. E o que a gente tem feito nesse tempo, né? A gente, então, é relativamente pouco tempo, né? Desde 2018 que a gente conseguiu realmente começar a operacionalizar. Nosso forte são cursos, realmente, que a gente realiza com crianças e adolescentes, e a gente participa também em colaboração com alguns projetos que eu acho interessante mencionar, como um projeto que a gente participou com o pessoal da Escola de Belas Artes, que foi um projeto de bioarte. Então, tem um bioartista, que é brasileiro, que chama Eduardo Cax, que foi um dos que cunharam o termo mesmo de bioarte. Então, o Eduardo Cax, ele criou uma obra que chama Gênesis. O que é a Gênesis? A Gênesis, ele pegou um trecho da Bíblia, que é o livro Gênesis da Bíblia, transformou esse trecho da Bíblia em código Morse e transformou esse código Morse em uma sequência de DNA. Essa sequência de DNA, então, ele colocou isso dentro de uma bactéria e ele fez isso uma exposição de arte. E nessa exposição ele projetava de um lado o código de DNA, outro lado a frase da Bíblia, e as pessoas iam ali e viam as colônias de bactéria que eram acessadas por luz ultravioleta. E a ideia dele foi que ao final da exposição ele ia sequenciar para ver qual que é a diferença, porque a luz ultravioleta causa mutação. Qual que era a diferença desse código genético que seria feito e, por consequência, qual que é a diferença da frase da Bíblia que aconteceria ali no processo. Então, a gente ajudou o pessoal da Escola de Belas Artes a recriar essa obra da Gênesis quando o Eduardo Cax veio no Brasil o ano passado. Então, foi uma experiência bem legal. Nós auxiliamos também o pessoal de Campinas, César e Luiz, na exposição que eles fizeram na Praça da Liberdade, no Museu da Gerdau, a exposição Culturas Degenerativas, em que eles cresciam fungos em uma página de livro. E isso era transmitido via fungal tweets, né, que eles falavam, e a pessoa conseguiria ver, à medida que o fungo ia crescendo no livro, ia mudando a história também, ia mudando a frase ali do livro. Então, nós ajudamos também o pessoal a manter e a cuidar dessa obra deles ali no Museu da Gerdau, que foi exposto ano passado. A gente faz algumas atividades também mais lúdicas, vamos dizer assim, de bioarte, que os bioartistas nem podem ouvir a gente falar que isso é arte, mas a gente faz desenhos com bactérias, por exemplo, isso aqui é uma bactéria produzindo uma fluorescência verde, isso aqui é uma outra produzindo uma fluorescência vermelha.
Então, isso aqui é alguns alunos nossos desenhando, tentando desenhar um DNA. Então, é um desenho vivo, né? É um organismo vivo que está crescendo, e à medida que ele cresce, o desenho muda um pouco, evolui. E aqui eu vou mostrar rapidinho para vocês dois cursos que a gente fez. Só um trechinho bem rápido de cada um, para vocês verem. Então, a gente fez um curso para criança, a gente fez cursos para crianças e adolescentes, tanto de extração de DNA, quanto de manipulação genética mesmo, e fizemos curso para universitário de modificação genética, utilizando um sistema que está sendo muito comentado agora, que foi prêmio Nobel esse ano de Química, que é o CRISPR-Cas9 também. Vocês estão enxergando a minha tela aqui do vídeo? Estão? Sim. Eu consigo meu DNA nas minhas próprias mãos agora. Eu tive que colocar na minha boca 3 colheres de água com bastante sal, muito salgado. Bochechar por 1 minuto, aí eu cuspi na proveta e misturei ele com detergente. Então, isso aqui foi um dos cursos que a gente fez. Foram 3 dias de curso, e os alunos transitaram entre 3 laboratórios diferentes. Então, tinha uma turma que era de crianças e uma turma de adolescentes. Então, o curso era de manhã à tarde, de manhã era para crianças e à tarde para adolescentes, ou vice-versa, não me lembro da ordem. Mas, aí eles foram do micro ao macro, né? Eles viram desde o DNA, a engenharia genética, fizeram um desenho com as bactérias, até o corpo humano, essas estruturas. E a gente fez um curso também para crianças. Isso aqui é o depoimento de uma criança que a gente achou que ficou bem legal. Então, eu acho que assim, o mais gratificante é a gente ver esses depoimentos, a alegria, a motivação, né, das crianças. Contra o coronavírus, a DR... Propaganda aqui. Mas, então, assim, essa motivação, esse entusiasmo que a gente vê, né, das crianças, é o que motiva a gente a continuar e estar fazendo, né, e fazer esses cursos realmente. E um dos cursos que a gente fez, que teve bastante sucesso também, foi esse curso que a gente fez, um curso de verão esse ano, para já mais universitários, professores também, que é um curso em que a gente utilizou essa técnica de CRISPR-Cas9, que é uma edição gênica, que foi o Prêmio Nobel de Química esse ano, em que a gente consegue modificar o DNA cortando pedaços desse DNA, né, e colando outra coisa que a gente quiser. E isso, inclusive, é material de um dos laboratórios que chama Deodim, que é um dos laboratórios que está naquele documentário da Netflix, The Unnatural Selection, não sei se vocês já viram, mas eles produzem esse kit, algo muito parecido que a gente fez, né, nesse curso nosso, que é um kit para a pessoa aprender a fazer justamente essa modificação utilizando essa tesoura molecular, que é o CRISPR-Cas9. A gente fez também, por exemplo, nós pegamos um projeto aberto bem interessante de um microscópio de bolso. Então, isso aqui foi no Dia Nacional da Ciência, em que aqui tem uma pessoa tentando ver o cabelo dela no microscópio. Mas isso aqui é um microscópiozinho acoplado ao celular. Então, na verdade, é uma pérola de vidro de laboratório que faz a lente do microscópio e você imprime na impressora 3D um adaptador, um grampo. E aí você coloca isso e a tela do computador funciona como a câmera desse microscópio. Então, a gente conseguiu ali fazer, nesse Dia Nacional da Ciência, levar uma impressora 3D, imprimir os microscópios ali na hora, fazia as lâminas, e aí os alunos as pessoas que passaram pelo Dia Nacional da Ciência, ali do lado da Praça da Estação, começaram a interagir, né, com esse mundo invisível, microscópico, que a gente não enxerga muitas vezes. Isso daqui foi uma das últimas ações que nós fizemos aí, em colaboração com a Carla,
né, que foi uma ação de um grupo que é o Trem Maker. Então, gente, todos esses projetos, tudo isso que a gente falou, só funciona realmente porque é colaborativo, né? Então, acho que a colaboração é o principal motor aí que faz funcionar e que faz esses projetos todos irem para frente. Então, logo no início da pandemia, nós nos juntamos todos querendo contribuir de alguma forma, utilizar tudo aquilo que a gente adquiriu ao longo desse tempo para produzir, no caso, protetores faciais. Então, isso aqui é a ação, né, que juntamos aí mais de 100 pessoas em Belo Horizonte querendo ajudar, de voluntários, não só de laboratórios abertos, mas pessoas que tinham impressora na casa delas também, que se disponibilizaram. Então, e a gente produziu cerca de 12 mil protetores faciais nesse projeto e atendemos vários hospitais, isso aqui é a UPA de Contagem, UPA JK, o pessoal já usando. Então, assim, foi muito gratificante mesmo participar desse esforço colaborativo. Então, só para a gente finalizar aqui, falar um pouco, resumir que tipos de atividade que a gente faz nesses ambientes DIY, bio, né, nesses ambientes colaborativos e abertos de biologia. Então, a gente pode fazer o que a gente está fazendo, por exemplo, a construção de microscópio de baixo custo, e vários outros sistemas que a gente consegue construir, por exemplo, a máquina de PCR que o pessoal constrói. A gente pode fazer, por exemplo, atividade de ensino, noite de extração de DNA, no caso a gente fez dia, né, de dia e de tarde, extração de DNA de frutas, por exemplo, ou também esses outros abordagens de ensino que a gente fez, alteração genética, né, em bactérias. Claro que quando a gente faz essas atividades, precisa ser dentro do laboratório, que tem todos os quesitos de biossegurança já estabelecidos para que isso seja feito, né? A gente tem projetos de pesquisa mesmo que são desenvolvidos nesse laboratório, né, como o projeto do queijo vegano, que está sendo construído lá no BioCurious, que eu mostrei para vocês, e bioarte, né, pintar com bactérias, com organismos vivos, aquele projeto que eu mostrei para vocês do Stranger Visions, que a artista criou as faces, né, e expôs isso. E, então, eu deixo aqui o nosso site, ideareal.org, e qualquer dúvida que vocês tiverem, a gente pode discutir. Acho que a gente tem um tempinho aí. Eu falei muito, mas a gente pode discutir. Vou adorar discutir com vocês. E agradeço mais uma vez a Carla aí pelo convite. Nossa, Lisa, sensacional. Tô com muitas perguntas, gente, minhas, na verdade. Mas quem tem mais outras dúvidas, pessoal? Por onde começamos? Juliana, dúvidas? O pessoal está tímido. Eles são assim. Eles são assim, alunos. Tem a Poliana, eu lembro de você, Poliana. Pois é. Poliana já é super daqui também. Que ótimo. A Poliana fez uma pergunta, então. Fazendo uma pesquisa sobre cultura maker na comunicação social, fui questionada se podemos pesquisar como a cultura maker e a cultura maker se influenciam. Como você vê essa questão? E um último ponto. Pela sua experiência, como especialistas engajados nos Lab podem democratizar mais ou convocar amadores que desconhecem como o DAE pode tornar-se um projeto bacana para a comunidade? Complexo, né? Não são respostas fáceis, né, Poliana? Mas como a cultura maker e a cultura hacker se influenciam, né? Eu tenho até dificuldade, às vezes, de separar a cultura maker da cultura hacker, porque as duas, elas falam a mesma língua, né? Talvez o maker, uma diferença, a Carla pode até ver o ponto de vista dela aí também, né? O maker, o hacker tem mais esse sentido de modificar muito o sistema, o maker às vezes nem tanto, né? Mas um acaba realmente influenciando o outro o tempo todo, né, Carla? Não sei o que você acha aí como que elas se influenciam. Eu acho assim, sabe, tem uma profundidade maior na cultura
hacker do que na cultura maker, assim. Eu acho assim, sabe, pelo menos do que eu já conheço, quem é hacker, sabe, geralmente vem já de uma postura de questionar processos. E a cultura maker, ela é mais de criar mesmo coisas novas, sabe? Mixar coisas novas do que de Criar. Eu Sim. acho muito assim, sabe? Mixando coisas novas e criando coisas novas, essa parte maker, e o hacker meio que questiona, né? E assim, eu acho também, assim, no meu ponto de vista, eu não gosto muito de ficar separando, sabe? Porque as pessoas têm mania realmente, assim, de ficar colocando rótulos e caixas, né? A gente faz isso para facilitar a nossa vida mesmo, né? Cultura maker, cultura hacker, cultura... Mas, assim, é tudo um movimento, assim, único, na verdade, né? Então, assim, para mim é até difícil falar como que eles se auto-influenciam, porque para mim é um movimento geral, único, que se complementa um ao outro. Então, assim, estabelecer, né, esses nomes, rótulos que a gente faz, às vezes é para facilitar, né, o conceito, o entendimento, mas acaba que é uma coisa única. Sim. E o último ponto como que especialistas podem democratizar mais ou convocar mais amadores. Então, uma das coisas que a gente está tentando fazer, não sei se a gente está indo no caminho certo, se é a melhor coisa, mas eu pelo menos acho, não sei se vocês percebem hoje nas escolas, por exemplo, como que os alunos têm acesso a essa parte de robótica, por exemplo, como que eles já têm kit, né? Principalmente escola particular, como que essa parte já se democratizou, né, em escolas. Então, eu penso em fazer algo parecido com a biologia sintética, com essa parte do Faça Você Mesmo Biologia, criar essas ferramentas para os colégios, para a escola. A gente está criando uma maleta, por exemplo, de ensino de genética, de ensino de biologia sintética, e a ideia é que isso fique acessível, né, para as pessoas. Então, a ideia seria essa, chegar nas escolas, não só particulares, né, mas públicas, e que isso seja democratizado, da mesma forma que a robótica é hoje em dia. Sim. Juliana, alguma dúvida? Chegar em públicos mais jovens, isso mesmo. Então tá. Uai, gente, Juliana saiu, eu acho. A Juliana é do Fab Lab? Então, ela tá, né, comigo, na verdade, nesse nosso projeto de criando, sabe, fungos. Igual você estava falando daquele drone. Eu Sim. estou criando, sabe, alguns fungos aqui também, sabe? Mas a gente quer criar tudo com eles, assim, sabe? Desde, sabe, cadeira até couro, a tudo. Que A gente legal, que está legal. nesse, Não sabia que você estava empreitado, não? a gente está aqui, né, nesse projeto, mas assim, nós duas não conhecemos nada dessa parte bio. Então, assim, sabe, a gente tem essa Nem nós da área conhecemos tanto. orientação aqui e tal, mas assim, sabe, nós, nesse ponto, nós somos makers mesmo. Totalmente maker. Aí, assim, sabe, minha dúvida maior era exatamente essa, tipo assim, quem que não conhece nada dessa área ainda, mas que é apaixonada pelo tema, tipo nós, né? Por onde que eu começo nisso, assim? Olha, eu sou Qual muito... é esse primeiro conhecimento, o curso? Não sei.
Eu sou muito da teoria de aprender fazendo, né? Aprender colocando a mão na massa. Porque se a gente ficar só lendo, 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 chega uma hora que a gente absorve mais. Então, acho que vocês estão já no caminho certo. Começaram já criando aí, né, os fungos, e aí, mas chega um ponto que você precisa de ajuda, né? Chega um ponto Total, né? que você evolui mais. Então, assim, eu acho que vocês começaram certo fazendo, aí chega um ponto que eu acho que vocês têm que ver assim, qual a linhagem de fungo que vocês estão usando? Quem que é no Brasil que é especialista nisso? Na UFMG eu conheço vários Ah, especialistas em, é? sim, vários. E Você pode aí, passar isso pra gente? Porque a posso? gente conhece muito pouco ainda. Com A gente certeza. tá, ainda sabe muito daquela coisa, sabe maker mesmo. Quem que não é da área, mas que fez, sabe? Mas então, assim, eu acho que vale a pena procurar especialista mesmo, para o especialista guiar, sabe? Vocês. Então, chega um momento que a gente tem que realmente procurar ajuda, colaborar, né? Eu tive Sim. uma pessoa que passou pelo laboratório, pelo IDREAL, que o projeto dela, ela estava fazendo iniciação científica. O projeto dela era produzir couro de fungo também. Ah, então, pois é. E ela fez biologia e agora quer fazer graduação em moda para fazer. É, Pois essa, é, não, mas a gente estava querendo pesquisar mesmo como que ele pode, desde, sabe, tijolo até couro, até e tem todo estudar mesmo. depois as medidas físicas de resistência, É, exato, exato, exato. maleabilidade de É, exato. material. E uma coisa que eu queria muito conhecer também é se aqui no Brasil tem ainda muito preconceito por esse tema ou E, melhorou? na Como que verdade, é isso? assim, a gente não tem muita legislação no Brasil ainda. Então, por exemplo, a gente está tentando criar a legislação para a gente ir para a escola e não só a escola vir até nós. Por exemplo, Aham. nos Estados Unidos é permitido você manipular na escola mesmo um organismo geneticamente modificado, não tem problema, assim. Agora na Europa é proibido. No Brasil não Ah, tem nada, nem que é proibido, nem que é permitido, assim, não tem nada. nada Parâmetro nenhum ainda. parâmetro. Então, a gente está tentando ver, né, mudar, conversar com os comitês de ética, de biossegurança. Enquanto isso, a gente tem que fazer as coisas só no laboratório, com todas as normas, né, bem estabelecidas. A gente está tentando ver como fazer tudo com biossegurança certinho, fora também, na escola, né? Mas, assim, E, tem preconceitos, assim, preconceitos por que existe? Porque algumas pessoas ainda têm essa ideia de querer fazer experimentos consigo mesmas, né? Assim, ah, então, isso que gera o preconceito, né? De as pessoas, por exemplo, querer testar nelas mesmas as coisas. Então, assim, na universidade a gente toma muito cuidado com isso, né? Então, assim, é um laboratório aberto? Mas a gente acaba que controla um pouco por causa disso, para a pessoa não se, né, fazer nenhum mal, porque a gente não pode testar as coisas na gente mesmo. Então, isso que gera o existe preconceito sempre mau uso, na verdade, né, sempre. do conhecimento, assim. Exato. Ok, Então, assim, mas é isso, Luiz. Se eu fosse perguntar, né, tudo, eu acho tá que a ótimo. gente fica aqui até 1 hora da tarde, porque eu tô assim, de ideias. Mas foi sensacional. Isa, Ai, muitíssimo obrigada. prazer, A gente. gente conversa mais Tá bom. offline. Tá, joia. Um abraço para todo mundo, então. Tchau. Obrigada. Tchau, Um tchau. abraço, tchau.